Muito bem, então vamos lá, que é o Natanael Oliveira, co-fundador da Marketing Digital. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa apresentação sobre a campanha de vendas para corretores e imobiliárias. O modelo de campanha perfeito para gerar leads qualificados todos os dias para você vender imóveis. Essa é uma campanha muito esperada, eu sei que muita gente estava esperando eu falar sobre esses bastidores. Esse dia finalmente chegou e você vai ter a oportunidade agora de entender como que funciona essa campanha de vendas para corretores e imobiliárias, corretores de imóveis que estão ali diariamente buscando vender os imóveis e as imobiliárias apresentando ali todos os imóveis, como que você usa a internet de uma maneira mais avançada e eu diria mais lucrativa, mais inteligente para gerar leads qualificados todos os dias e, obviamente, vender aí os empreendimentos, vender os imóveis, casa, terreno, apartamento, enfim, serve para absolutamente tudo. E é exatamente esses bastidores que eu vou mostrar para você agora. Então, olha só, gente, essa foto aqui é em 2011. Em 2011 eu estava ali no momento de começar a falar sobre SEO, estava no momento ali de começar a dar aulas, fazer palestras, enfim. E nessa época em específica, eu comecei a perceber que um dos públicos que mais se interessavam quando eu falava sobre vender através da internet, sobre se promover através do Google, principalmente na época que eu falava sobre tráfego orgânico, enfim, eram pessoas que trabalhavam no mercado imobiliário. Muitas dessas pessoas que foram para as minhas palestras, muitas dessas pessoas que acompanhavam o meu conteúdo eram pessoas do mercado imobiliário. E nessa época que eu comecei a fazer palestras, comecei a fazer apresentações, eu fechei um contrato com o jornal O Povo, grupo de comunicação O Povo. E aqui é uma foto dos certificados que eu fiz lá, eu treinei aproximadamente umas 300 pessoas, mais ou menos, e eram jornalistas, eram programadores, eram pessoas que trabalhavam na área comercial, enfim. E ali no Jornal Povo, o grupo de comunicação Povo tinha parceria com uma série de anunciantes, principalmente pessoas do mercado imobiliário, porque as pessoas do mercado imobiliário, de uma maneira geral, eles fazem anúncios. Sejam pessoas que anunciam nos classificados, sejam pessoas que compram uma página inteira, meia página, então eles tinham esse contato direto aí com o grupo de comunicação Povo. E foi através do grupo de comunicação Povo que eu recebi uma indicação para palestrar para uma dessas empresas. E essa empresa que eu fui palestrar foi a empresa Engesata, que aí estava nesse mercado imobiliário. Então aqui essa foi uma das palestras que eu fiz algumas palestras lá no prédio da Engesata em Fortaleza. E o que acontecia? Ali tinha donos de imobiliárias, tinham corretores, várias pessoas que trabalhavam no meio imobiliário. Era impressionante. Todas as vezes que eu ia lá, fazia uma palestra nesse espaço lá da Engesata Engenharia, todas as vezes que eu estava lá, eu era abordado por diversos corretores, eu era abordado por diversos profissionais do mercado imobiliário pedindo a minha consultoria e alguns eu fechei contrato, outros eu não fechei contrato, mas a procura era algo realmente fora do comum. E eram pessoas que chegavam dispostas realmente a fazer o investimento, porque eles já estavam acostumados a saber que para promover, para vender um imóvel era necessário promover, mas eles estavam buscando outras maneiras, de uma maneira mais inteligente, maneiras mais lucrativas de conseguir realmente vender imóveis, ter mais contratos, ter mais recorrência, enfim. Nessa época aqui, 2012, né? Foi na época que foi 2012, mais ou menos. Nesse contexto aqui, muitos, ainda até como é hoje, né? Iam pelos plantões, aquela coisa toda, trabalhavam com os leads, faziam anúncios, muitos faziam Google AdWords. Então, quando eu cheguei ali falando sobre SEO, muitos se encantaram com aquela possibilidade de atrair tráfego orgânico, de conseguir, de uma maneira mais inteligente, gerar resultados, etc, etc. Só que o que acontece, gente? Tinha um problema. Quando eles iam falar comigo, e eu fechei contratos com algumas dessas empresas, fiz várias apresentações para muitas empresas e grandes imobiliárias em Fortaleza me chamaram para reuniões, enfim. Naquela época, o escopo que eu tinha para oferecer era basicamente esse. Eu ia oferecer, vou criar um blog para você, vou otimizar o site da imobiliária, vou te ajudar a criar uma linha editorial para atrair pessoas e tudo mais. E eu vou trabalhar com palavras cauda longa, ou seja, eu vou ajudar quando chegar em novos imóveis, apartamento em tal rua, apartamento em tal bairro, mas a gente vai fazer um trabalho de SEO para que quando a pessoa pesquisar no Google, a gente possa ser encontrado. Então, basicamente, a minha promessa envolvia esse escopo aqui de criar um blog, otimizar o site, quando a pessoa pesquisasse, ela ia encontrar o imóvel, etc. Só que tinham alguns problemas. O primeiro problema é que a maioria daquelas empresas elas não tinham absolutamente nada. Então ali
Um trabalho de SEO hoje demora ainda esse tempo, talvez até mais, dependendo do mercado, vai demorar bem mais tempo do que isso, porque é mais concorrido. Demorava uns 6 meses para começar a ter resultados. E o que acontecia? Muitos desses sites, né, muitas dessas imobiliárias, eles tinham sites que não eram em WordPress. Eram sites, algumas vezes, só PHP ou em HTML, enfim, não tinha ali um gerenciador, como um gerenciador de conteúdo, uma plataforma ali como o WordPress, que fosse mais fácil chegar, instalar plugin de SEO, começar a otimizar. Então muitos tinham que ir no código para alterar um título, para alterar alguma coisa, então dava muito trabalho. O melhor sempre era criar um novo blog, e eu sempre fazia sugestões de, vamos criar um novo blog, vamos pegar uma palavra-chave específica, enfim, mas era um tanto quanto complexo fazer tantas mudanças assim num curto período de tempo e o cliente ele querendo resultados. Outro problema que acontecia é que tinha sempre imóveis chegando e outros encerrando. Então, por exemplo, chegava um imóvel, um empreendimento novo. E aquele empreendimento, o lançamento, o processo de vendas ia durar de 1 a 3 meses. Só que não dava para gerar um resultado orgânico de 1 a 3 meses. E era muita gente criando conteúdo sobre aquele imóvel, a concorrência orgânica era forte. E aí era ruim. Às vezes, quando a gente estava emplacando, começando a posicionar bem, o imóvel encerrava, ou ele já não era o foco da imobiliária vender. Enfim, então era um tanto quanto frustrante em termos de gerar um resultado em leads rápido e qualificados. E também tinha um problema que muitas vezes os leads chegavam, mas eles não eram tão qualificados assim. Então ficava aí nesse processo de que o cliente ficava feliz, porque agora ele começava a ter um conteúdo, começava a atrair audiência, principalmente nas mídias sociais e tudo mais, mas na prática, assim, no final das contas, não era um resultado tão interessante quanto outros investimentos que muitos estavam fazendo. E aí, a solução para esse mercado, naquela época, se tornou a criação de hot sites e tráfego pago. Então, nessa época que a gente já estava migrando para a agência Full Service, a gente começou a ajudar essas imobiliárias a criar landing pages, né, que eles chamam de hot site, mas basicamente é uma página. Hoje alguns já fazem um site mesmo completo. Vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco, mas a gente começou a ajudar a criar uma carta, não era nem carta de vendas, né? Porque era só basicamente vender o imóvel, umas imagens bonitas e tudo mais. Era basicamente uma landing page, uma página de captura para as pessoas se cadastrarem. Algo mais ou menos como esse modelo aqui. Então era 3 dormitórios, tudo mais, faça isso, a partir de tanto, olha as fotos do imóvel, etc. E no final tinha ali, deixe os seus dados, nome, e-mail, telefone, mensagem. Isso ainda é muito utilizado no mercado imobiliário. Inclusive eu achei essa imagem aqui para mostrar para vocês, simplesmente pesquisando no Google. Mas basicamente foi isso que começou, isso que dava resultados em curto prazo. Criava uma página bonita, bem apresentável e comprava o Google AdWords, promovia, fazia remarketing, enfim, todas essas coisas. E aí as pessoas, os corretores e as imobiliárias, principalmente as imobiliárias que eu trabalhava mais, eles começavam a receber contatos. Só que tinha, mais uma vez, um problema. O custo por lead era muito alto, custo por cadastro, alguns bem caro mesmo, uns de R$50, R$60, R$100, R$120, R$150. Enfim, não dava para escalar tanto em volume. Só que mesmo alguns com valor maior, às vezes até passando dos R$100, a qualidade do lead não era tão boa. Então você fazia um investimento ali, gerava um resultado rápido, mas a qualidade dos leads não era tão boa porque era um público muito frio. A pessoa queria só saber mais informações, mas não tinha dinheiro, ou isso ou aquilo, enfim. Então também não resolveu muito o problema em termos de resultado final. Acelerou ali, ajudou. É óbvio que quanto mais leads para sair ali algum que escape, né, uma conversão, é melhor ter uma quantidade maior de leads, mas mesmo assim tinha um risco aí associado, porque escalar os anúncios, escalar a publicidade colocava em risco também o lucro, colocava em risco ali o faturamento e, enfim, em alguns casos você investia, colocava vários leads, mas não tinha um resultado final. Então esse era um problema que estava ali na mesma situação. E esse talvez seja o maior problema hoje das imobiliárias corretores. Eles investem muito em publicidade, mas atraem leads muito frios. Então eles têm uma taxa de conversão muito baixa, tem um tempo de compra demorado, então eles ficam aí nesses altos e baixos e acaba ficando uma situação bem delicada. E aí o que acontece? O que começou a mudar também, aí de 2014 para cá, foi o comportamento das pessoas com relação a isso. Então antes as pessoas viam essa página, beleza, só que hoje as pessoas têm Zaps da vida, tem Viva Real da vida, tem uma série de locais onde se reúne vários imóveis e as pessoas elas querem o quê? Comparar, elas querem múltiplas opções, elas querem escolher. Então sites como esse ganharam muito destaque. Todos os corretores, a maioria das imobiliárias vão cadastrar os seus imóveis em buscadores de imóveis, porque eles sabem que as pessoas vão chegar lá,
vão pesquisar, vão ver os imóveis, querem ver as fotos, querem fazer comparativos, comparar um com o outro, etc. Então virou aqui uma das fontes principais para corretores, para imobiliárias, falando de internet, de promover o seu imóvel. Só que o que acontece? Da mesma forma, aqui está indo para o imóvel, mostrando as fotos, etc. E aqui tem a chamadazinha para contactar. Só que continua com o mesmo problema. O custo por lead continua alto. Em alguns casos vai aumentando, dependendo aí da quantidade de pessoas promovendo imóveis naquela região específica. E a qualidade dos leads continua um lead frio. Porque é um lead que, beleza, tá vendo? Quero mais informações. Não é um lead tão preparado com aquele imóvel. Ele basicamente viu uma lista de opções. Às vezes a mesma pessoa, ela manda ali uma série de mensagens para pessoas diferentes, então ela está simplesmente querendo mais informação. Uma outra coisa que acontece também é que, por exemplo, tem pessoas que pegam o mesmo imóvel e cadastram 10, 15 vezes para tentar ficar aparecendo mais vezes, como se o fato da pessoa ver mais vezes, eu vou escolher esse aqui. E não é bem assim. Então eu vejo que ainda hoje, muitas imobiliárias, muitos corretores ainda estão muito perdidos com relação a uma maneira oficial, a um modelo padrão, não só de gerar leads, mas de pegar pessoas mais preparadas. Então imagina que você possa conseguir ter uma quantidade de leads, não necessariamente maior, mas melhor, mais qualificada. Pessoas mais preparadas para comprar o imóvel. E é isso que a campanha de vendas para corretores imobiliários se propõe a fazer. O grande objetivo é de você preparar a pessoa para conversar com você. Você não vai conversar com qualquer pessoa que simplesmente fala, eu quero saber mais. Não, você vai colocar as pessoas dentro de uma jornada, quando elas passarem por esse filtro, elas vão conversar com você, tá bom? Qual que é a causa que faz com que os leads sejam realmente frios? E, na minha visão, naquilo que a gente tem acompanhado e estudado no mercado, a gente vê que as pessoas tentam vender o imóvel cedo demais. Talvez nesse momento você fale, peraí, Nathanael, que história é essa? Se eu quero vender um imóvel, como assim eu estou vendendo um imóvel cedo demais? O problema é que as pessoas estão utilizando a internet simplesmente como uma vitrine para imóveis. Eles não entendem o processo de compra que envolve qualquer tomada de decisão. Eu vou explicar para você como que funciona esse processo de uma maneira bem prática. Basicamente, existe uma estrutura de copy para você vender um imóvel. E não começa vendendo o imóvel, que seria a etapa 5. Começa fazendo algo anterior. Venda o bairro primeiro, venda o tipo de imóvel em segundo, faça comparações tangíveis, apresente opções e aí sim você vende o imóvel. Eu vou mostrar para você um exemplo prático agora de como fazer isso. Mas antes, deixa eu só tentar contextualizar com outros mercados só para você entender. Então, por exemplo, quando eu vou oferecer um treinamento para um empresário, eu não começo falando do meu treinamento para ele. Oi, empresário, tudo bom? Aqui é o Nathanael Oliveira, deixa eu te falar sobre o meu curso. Não. Eu vou primeiro vender o quê? A ideia da promessa do meu produto. Então, por exemplo, quando eu ensino os meus alunos a fecharem, a montarem uma agência. Então, o meu treinamento, ele ensina as pessoas a montar uma agência lucrativa. Mas antes de chegar e falar do meu treinamento, eu falo, opa, aqui é o Nathanael Oliveira, cofundador da Marketing Digital, e hoje eu quero falar para você sobre um dos mercados que, na minha opinião, é um dos mais lucrativos, que mais cresce no Brasil hoje, e uma oportunidade que você não pode deixar passar. E eu vou contextualizar isso. Eu vou falar por que o mercado de consultoria é um dos mercados que mais cresce. Vou falar da situação das empresas, vou falar da dificuldade que as empresas têm. Eu vou explicar, vou provando por A mais B que aquele mercado é um mercado que é bom. Depois de provar que o mercado é bom, eu vou falar, beleza. Agora eu vou mostrar como é que funciona para você montar o seu negócio. Eu vou falar sobre os escopos. Quanto que você vai cobrar? O que você vai oferecer? O que você vai entregar? Como que você negocia? O que você apresenta? Que tipo de resultados que você vai ter? Qual o volume de faturamento que você pode chegar com esse negócio? Depois de explicar isso, eu avanço. Beleza, agora vamos entender como que funciona isso no dia a dia. Como que você vai se organizar? Quais os modelos de campanhas? Como que você vai criar uma rotina? Depois de vender todas essas fases, explicar todas essas fases, aí sim eu posso falar, bom, agora deixa eu te explicar como que é o meu treinamento. E a mesma coisa vale para qualquer produto. Recentemente estava conversando com um empresário que vende franquias. E eu falei para ele, o problema é que você está tentando vender a franquia cedo demais. Você já chega e fala, oi, deixa eu te falar sobre a franquia. É assim, não.
começa a falar primeiro sobre a oportunidade que existe hoje no mundo de você criar um negócio a partir da sua casa. Que a franquia dele você pode usar só o computador. Então, deixa eu falar hoje sobre uma oportunidade que existe para você começar um negócio da sua casa com o seu computador. Essa é uma oportunidade que muitas pessoas sabem que existe, mas não sabem como funciona. Deixa eu mostrar como que isso funciona. Vende primeiro a ideia de ter um negócio em casa. Mostra opções para a pessoa de como que são esses negócios. Mostra como que funciona, possibilidade de ganhos, como que a pessoa pode dar o primeiro passo, como é que a pessoa pode validar aquele mercado, quais os tipos de negócios. E aí no final você fala, bom, agora que você entendeu tudo isso, deixa eu falar sobre a minha franquia. É esse contexto, é essa preparação para a oferta que falta no mercado imobiliário. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você agora dentro dessa estrutura de copy que eu vou apresentar para você. Então essa é uma estrutura de copy que é a campanha que eu vou ensinar com relação a gerar vendas, gerar leads qualificados para imobiliárias e para corretores. Eu peguei um imóvel aqui, esse imóvel é em Fortaleza, no bairro Maraponga. Eu não vou explicar, não é o objetivo desse vídeo, como que eu criei essa carta de vendas. Eu vou apenas ler essa carta de vendas e vou falar sobre alguns elementos. Mas tem um processo para você criar a carta de vendas de um imóvel. Existe uma pesquisa que você faz, elementos que você procura para definir qual o gancho central para você vender aquele imóvel. Mas eu peguei aqui esse imóvel em Fortaleza, um imóvel de 350 mil reais, que é uma casa e um condomínio fechado. E eu começo a copy falando o seguinte, o que faz a Maraponga, que é um bairro, ser um dos bairros mais procurados de Fortaleza? A resposta é simples. Segurança e casas espaçosas com preços de apartamento. Em outras palavras, morar na Maraponga é mais seguro e muito mais barato. Mas atenção, saber escolher a casa certa é muito importante. As casas em condomínios fechados são as campeãs na preferência. E isso não é nenhuma novidade. Afinal, é raro encontrar imóveis com mais de 100 metros quadrados em regiões tão centrais como a Maraponga. A tendência dos condomínios fechados cresce em todo o Brasil. Porém, assim como tem acontecido na região metropolitana de Fortaleza, esses empreendimentos são muito afastados das regiões centrais da cidade. E o isolamento, além de atrapalhar a rotina, acaba se tornando um fator de insegurança. Por esse motivo, a Maraponga se tornou um dos top 4 bairros mais procurados de Fortaleza, ficando atrás de bairros como Meireles, Aldeota e, em terceiro lugar, a Messejana. A Maraponga ocupa o 4º lugar como o mais procurado, mas se você analisar os imóveis com os melhores preços, segurança e o formato do imóvel, casas em condomínios fechados, a Maraponga se torna a grande campeã disparada. Mas todo sucesso acaba gerando uma alta nos preços. Por isso a tendência é que as casas na Maraponga fiquem cada vez mais valorizadas nos próximos anos. Felizmente, você chegou no lugar certo para aproveitar uma oportunidade única, mas você precisa agir rápido, antes que seja tarde demais. Vem a foto do imóvel e aí vem. Essa é uma casa em um condomínio fechado com 210 metros quadrados de área total e 135 metros quadrados de área útil. Se você for comparar uma casa nesse padrão em um condomínio fechado com qualquer apartamento em bairros como Aldeota, você encontrará o valor na casa dos 600 mil a 1 milhão. Essa é a grande oportunidade da Maraponga. Por enquanto, os valores são bem menores, mas isso não deve durar muito tempo. Mas se você olhar o valor de 350 mil reais em outros bairros, verá que está na faixa de apartamentos bem menores, na casa dos 60 metros quadrados a 80 metros quadrados. É isso que faz a Maraponga ser tão desejada. Casas espaçosas com preço de apartamento e ainda com a segurança de um condomínio fechado. Agora, eu vou te apresentar essa oportunidade única em todos os detalhes. 10 razões para aproveitar essa oportunidade única de comprar uma casa no condomínio fechado com preço de apartamento. E aqui vai entrar as fotos do imóvel e vai ter um fechamento aqui para entrar em contato com o corretor que vai vender esse imóvel. Tem um computador aqui, que tem uma oferta especial até o Natal. Para solicitar uma visita, precisa agendar com antecedência. Se quando você ligar, o telefone estiver ocupado, continue tentando e a pessoa pode fazer o agendamento aqui. Então olha só, deixa eu só voltar aqui rapidamente para você ver a estrutura. Ó. Vendo o bairro, vendo o tipo de imóvel, faça comparações tangíveis, apresente opções e aí sim você vende o imóvel. Tem mais 5 passos aqui, mas não é o meu propósito aqui aprofundar em todas essas etapas, porque isso aqui vale um curso, tá? Então
Tem mais coisas aqui para apresentar. Eu quero te dar primeiro a visão geral. Então, o primeiro ponto aqui é que você percebe que o imóvel só vai aparecer lá na frente. Eu começo vendendo o bairro e o tipo de imóvel. Então, olha essa afirmação aqui, que é verdade, tá? Saiu tem matérias, se você pesquisar isso, você vai ver no Diário do Nordeste que tem uma matéria falando sobre a procura por imóveis em Fortaleza, e a Maraponga é o quarto bairro mais procurado. Então, são informações, obviamente, verídicas, todas as que eu trato aqui nessa carta de vendas. O que faz a Maraponga ser um dos bairros mais procurados de Fortaleza? Então, isso aqui já é um gancho de vendas muito forte. Ao invés de simplesmente vender o imóvel, eu estou falando o que faz a Maraponga ser um dos bairros mais procurados de Fortaleza. A resposta é simples. Segurança e casas espaçosas com preços de apartamento. Aqui, ó, comparações tangíveis. Quando eu pego casa espaçosa e eu comparo com preço de apartamento, eu quero fazer esse contraste entre você vai conseguir isso com o preço daquilo, que vai ser, na mente das pessoas, vai ser inferior. Uma casa espaçosa sempre vai ter uma percepção de valor maior do que um apartamento, em termos de valores. E aqui quando eu falo, em outras palavras, morar na Maraponga é mais seguro e muito mais barato. Então eu estou trabalhando o tema segurança, que é um tema extremamente importante para as pessoas na hora de comprar um imóvel, e eu falo de valor. Então eu estou falando de dois apelos muito fortes, emocionais principalmente, e racionais também. Segurança e custo-benefício. E aí eu vou dar um alerta, mas atenção, saber escolher a casa certa é muito importante. Então eu falo assim, beleza, mas você tem que saber escolher a casa certa, porque não adianta você ir para um bairro bom e escolher a casa errada, porque eu estou dando um alerta já que a casa certa, qual que é a casa certa? Obviamente, é a casa que eu estou vendendo, que eu estou promovendo. E aqui eu vou, mais uma vez, afirmações seguidas de explicações com comparações. As casas em condomínios fechados são as campeãs na preferência, isso não é nenhuma novidade. Se você não sabia, agora você sabe. Isso também é um fato verídico. As pessoas tendem hoje a ter uma preferência por casas em condomínios fechados pela percepção de segurança ser maior do que casas hoje para rua. Então as pessoas que moram em casas, geralmente elas querem morar em casas com condomínios fechados, beleza? Só que o que acontece? É raro encontrar imóveis com mais de 100 metros quadrados em regiões tão centrais como a Maraponga. Qual que é o grande gancho que eu quero criar aqui? Hoje, existem muitos lotes, muitos terrenos que estão sendo feitos em regiões metropolitanas, em regiões mais afastadas das partes centrais da cidade. Então, por exemplo, falando de Fortaleza, você vai ter casas no Eusébio, você vai ter uma Alphaville que é mais distante, você vai ter regiões ali para Caucaia, você vai ter regiões que estão criando esse tipo de casa, mas é mais afastado da região central. Então, são pessoas que vão ter que dirigir 15, 20 quilômetros para ir para o seu trabalho, para ir para um local. Então, eu faço esse comparativo. Eu falo assim, cara, o grande valor é porque essa casa aqui tem as características que todo mundo procura, mas é uma região central. Você não está tão afastado, você não está indo para uma outra região. Então, eu vou vender essa ideia aqui também no caso desse imóvel. E eu vou trabalhando cada um desses pontos. Quando chega aqui nesse momento, eu falo que, ó, se você procurar um apartamento de 135 metros em um bairro como Aldeota, você vai achar na casa de 600 mil a 1 milhão. Dependendo aí da decoração, do formato, tudo mais, etc. De alguns estilos, da região do bairro. E aí eu vou comparar com o quê? Mas se você pegar 350 mil, que é o valor da casa que está sendo vendido, e você for procurar um apartamento em outras regiões, em outros bairros, você vai achar um apartamento de 60 a 80 metros quadrados. Então eu coloco a pessoa em um claro contraste. Ou você paga mais caro, para ter algo mais ou menos semelhante em um bairro de maior valor, ou você paga a mesma coisa e você vai ter uma casa menor de um apartamento em outros bairros. E aí eu coloco aqui, eu destaco o ponto positivo desse imóvel, que ele reúne o melhor dos dois mundos. É uma casa espaçosa, com segurança, condomínio fechado, é central e ainda você tem um custo-benefício melhor, porque você vai ter um preço mais acessível. Então aqui eu vendo tudo antes de falar dos quartos, antes de falar de quantos do espaço, antes de mostrar a foto do imóvel. Essa é uma argumentação muito mais poderosa do que simplesmente colocar imóvel, 2 quartos, olha isso, olha aquilo. Por quê? A maioria não fala nada do imóvel. A maioria simplesmente dá uma super localização, é isso, é aquilo. Então, a grande verdade, gente, é que a maioria das pessoas que trabalham com imóveis, eles não entendem nada de copy. Eles sabem simplesmente descrever um imóvel. E é aqui que entra uma grande oportunidade para os profissionais de marketing digital.
Porque eles sabem criar argumentos de vendas, eles sabem criar ganchos de venda, eles sabem criar uma copy e eles sabem estruturar uma boa oferta. Então, esse é o modelo de carta de vendas. Tem outros modelos, tem outras variações, mas esse é um modelo aqui mestre que dá para vender qualquer imóvel. Se eu fosse vender um imóvel, por exemplo, um terreno, eu usaria uma estrutura, eu pesquisaria sobre o terreno, levantaria alguns pontos chaves, tem perguntas chaves para você fazer, e eu ia lá e vender o terreno. Então serve para vender qualquer tipo de imóvel, você vai descobrir quais são os pontos chaves e aí você vai criar uma carta de vendas. Porque quando você, ao invés da pessoa simplesmente promover isso, se a pessoa ler isso aqui, ela estiver procurando imóvel, ela ler isso aqui e ela fala, poxa, parece um bom negócio, e ela pedir para marcar uma visita ou conversar com o corretor, a qualidade dessa pessoa é no mínimo 10 vezes maior do que uma pessoa que simplesmente viu fotos e falou, quero saber mais. Porque essa pessoa aqui, ela está sendo convertida primeiro em termos de argumentação, porque olha quantos argumentos essa pessoa tem antes de conversar com o corretor. Olha quantas informações ela já tem. E o corretor, se ele se apropriar dessa carta de vendas, ele começa a usar essa argumentação aqui para todas as pessoas que ele for apresentar esse imóvel. Então, o seu objetivo como consultor, como agência, é ajudar o seu cliente corretor ou ajudar o seu cliente imobiliário a criar essas cartas de vendas, colocar isso na internet e começar a gerar leads através disso. A campanha funciona de uma maneira bem simples. Basicamente, você vai promover essa página aqui direto, as pessoas vão ler e vão preencher um formulário. Você vai ter um custo por lead, mas um custo por lead muito mais qualificado, pessoas bem mais qualificadas, e aí o processo de conversão como um todo vai ser muito mais fácil. Depois que a pessoa se cadastra, tem um processo aí também de uma sequência de algumas etapas para serem feitas, mas eu queria basicamente mostrar só essa primeira parte para você entender esses bastidores. Então a primeira parte da copy é venda o bairro, venda o tipo de imóvel, faça as comparações tangíveis, apresente opções. Foi quando eu fiz as opções, você pode ir por esse caminho, por esse, e aí você começa a vender o imóvel. Tem uma estrutura certa para falar do imóvel também, tá? Tem elementos que são os mais importantes para você falar do imóvel, além da metragem, e tem mais uns 5 passinhos de encerramento, que eles são fundamentais para você trabalhar também, tá? Não vou falar sobre todos esses porque não dá tempo, não é o propósito aqui desse vídeo, mas essa é a estrutura de copy para você utilizar. Qual que é o grande ponto? Existem basicamente 6 grandes objeções, vou falar só sobre 3 agora, que essa carta de vendas ela resolve. A primeira objeção que as pessoas têm para comprar um imóvel é o medo da decisão errada. Putz, se eu comprar, será que eu estou fazendo a decisão certa? Tem tantas opções, será que eu estou fazendo a melhor decisão? Será que esse é o melhor bairro? Será que essa é a melhor escolha? Então as pessoas elas ficam com medo de estarem tomando a decisão errada. Segundo, algumas pessoas não enxergam o verdadeiro valor do imóvel. Elas ficam comparando, mas esse é tanto, esse é X, e eles não conseguem ver o verdadeiro contexto. Essa carta de vendas, ela mostra o verdadeiro valor do imóvel, que não está simplesmente no preço do metro quadrado. Número 3, muitas das pessoas não têm uma urgência para tomar decisão. Eu vou pensar. Nesse pensar, a pessoa pode demorar 10 meses, 1 ano, e nunca mais fazer. Então, quando você consegue que a pessoa ela sinta uma urgência, se você perceber aqui, eu vou até voltar, eu não ia nem falar isso agora aqui, mas eu vou falar. Se você prestar atenção, onde que eu crio urgência aqui em alguns pontos? Eu vou mostrar aqui para você onde que eu crio urgência. Eu falo, você precisa agir rápido antes que seja tarde demais, mas todo sucesso acaba gerando alta demanda no preço. Por isso a tendência é que as casas na Maraponga fiquem cada vez mais valorizadas nos próximos anos. Então a urgência que eu crio aqui é falar o seguinte, cara, o momento é agora. Se você for ficar deixando para depois, pode ser, não é uma garantia, mas a tendência é que isso aconteça, a tendência é que você possa perder essa oportunidade. Então a escassez, a urgência é criado aqui. Eu não vou nem falar de escassez, é mais urgência no sentido de falar o seguinte, bom, você pode deixar para depois, mas o ideal é que você tomasse uma decisão agora. Então a urgência ela é criada. Tem mais 3 pontos aqui que vão ser respondidos na carta de vendas, mas eu também não vou detalhar aqui agora para não ser muitas informações. Qual que é o grande benefício desse modelo de carta de vendas? Qual que é o grande benefício desse modelo de campanha para quem trabalha com imobiliária, para corretores? Você tem um modelo padrão para criar carta de vendas, ou seja, quando você domina essas etapas, você escreve uma carta de vendas para qualquer imóvel. Seja um apartamento, seja um condomínio casa fechada, seja um lote, seja um prédio residencial, um prédio comercial, o que for, porque você tem um padrão para seguir. Você tem um processo mestre para ser repetido. Você tem um processo padrão
para você trabalhar, você tem um processo mestre para você se concentrar todas as vezes que você for criar uma campanha. Então, seja você criar uma campanha trabalhando para vender um imóvel, para vender uma ideia, né, no sentido de um lançamento, alguma coisa, você vai usar sempre a mesma estrutura para você se concentrar dentro desses pontos. Então, o modelo padrão para criar carta de vendas, página de vendas, modelo de apresentação, tudo isso você vai se concentrar, tudo isso você vai trabalhar. Então, essa é a coisa mais importante para você entender, porque tem um padrão para ser seguido. Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o modelo padrão aqui para você se concentrar. O modelo padrão aqui, se você entender, isso aqui é uma ferramenta chamada Lead Pages. Então, existe dentro do Lead Pages um modelo de carta de vendas para imóveis, que você pode simplesmente substituir as fotos. Então, esse modelo ele já existe nos Estados Unidos. Não é uma novidade. A novidade está na estrutura da copy. Porque mesmo nos Estados Unidos, muitas das copies elas são bem rasas. Então, todas as vezes que você pensar em criar uma oferta, todas as vezes que você pensar em criar uma estrutura, existe um modelo para você seguir. Então, você não precisa mudar a estrutura. Porque você olhar aqui, ó, você tem aqui ó, as mesmas pessoas usando a mesma ferramenta, a mesma estrutura de maneira repetida. Então você pode basicamente fazer a mesma coisa com essa página de captura. Então você vai sempre repetir essa estrutura, você não precisa ficar mudando para cada imóvel, você vai construir. Ao invés de você ficar cadastrando imóvel em uma ferramenta como essa, você vai simplesmente ajudar a corretora, você vai ajudar a imobiliária a criar uma estrutura padrão como essa. Então você sempre vai começar com uma pergunta, afirmação, sempre vai ter um padrão para você trabalhar, sempre vai ter um padrão para você se concentrar. Então esse é mais um benefício desse modelo. Você vai ter algo para você repetir várias e várias e várias vezes. Não precisa ficar inventando todas as vezes que você for mudar a estrutura. Essa é a coisa mais importante aqui também. E tem o modelo também da apresentação do imóvel, que é padrão, tem o modelo de sequência para oferta, que é padrão. Tem várias coisas padrões aqui que você pode repetir, tá? Então são esses os grandes benefícios. O outro benefício é que você vai ter uma geração de leads altamente qualificados, porque você vai ter aí pessoas que não querem mais informações, porque olha quantas informações a pessoa já viu antes de conversar com você. Então é uma pessoa muito mais preparada, é uma pessoa muito mais qualificada para uma reunião. Esse é o grande benefício. Então é uma pessoa que está pronta para dar um próximo passo. Então, quando ela está pronta para dar o próximo passo, agora você vai lá e simplesmente trabalha em cima desse ponto, você trabalha em cima desse gancho, porque agora você vai estar falando com uma pessoa que já comprou o bairro, já comprou a ideia do imóvel, já comprou todas as informações, sabe o preço, sabe de tudo, e ela fala, beleza, eu estou interessado em conversar mais sobre esse imóvel. Então, é um público muito mais qualificado. Beleza? Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, eu estou lançando um novo treinamento, que esse treinamento é exatamente as campanhas de vendas para corretores imobiliários. É um funil, é uma estratégia de vendas para imobiliárias e para corretor de imóveis. Esse treinamento, o valor desse treinamento, onde eu vou pegar o modelo de carta de vendas, o modelo de oferta, detalhar tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, vai ser de R$ 1.997. Esse vai ser o valor desse treinamento. Mas, primeiro, nós vamos liberar esse treinamento para os nossos alunos do Expert em Vendas Online Masterclass. A gente sempre faz isso. Primeiro a gente libera como bônus para os nossos alunos do Expert em Vendas Online Masterclass. Eles recebem aí o bônus. Quem se torna aluno Masterclass durante um ano tem acompanhamento, todos os bônus que eu lanço com relação a campanhas, eles recebem também como bônus, e aí depois de um ano, eles podem renovar e continuar por mais um ano participando do grupo, participando das lives e tendo acesso a todos os bônus. Essa é uma das grandes vantagens de fazer parte do Expert em Vendas Online Masterclass. Então, o primeiro vai ser um bônus para quem faz parte do Masterclass. Primeiro eu mostro para os meus alunos, que eles estão mais próximos, sendo acompanhados por mim, que eu ajudo eles a implementar, ajudo eles a transformar em case, e aí, um tempo depois, às vezes 6 meses, às vezes um ano, às vezes um pouco mais, eu libero para o mercado de uma maneira geral. Então, se você estava esperando mais uma boa razão, dentro de todas as boas razões que já existem, para você fazer parte do Expert em Vendas Online Masterclass, essa é mais uma razão para você fazer parte do programa. Mas, como sempre, a gente coloca um período específico, e o período é quando agora você está tendo a oportunidade de receber essa sequência, receber essa aula, ver essa campanha. Quando você preencher sua aplicação através dessa palestra, você vai ter a oportunidade de entrar no Expert Vendas Online e receber esse bônus, tá? A gente fica adicionando e removendo alguns bônus, alguns treinamentos de tempos em tempos. Então essa é a sua oportunidade de entrar no Expert e levar esse bônus. Natanael, vou deixar para depois. Não tem problema. Você vai conseguir continuar entrando no Expert Vendas Online, porém sem esse bônus específico.
Então, dependendo da época que você entra no Expert, você ganha um bônus ou não, você recebe um treinamento ou não. Então, se você se interessa por esse treinamento, por esse bônus, quer aproveitar tudo que já tem no Expert, mais esse bônus, o momento exato, o momento certo para você tomar a decisão de preencher a aplicação é agora, tá bom? Mas vamos lá falar sobre o Expert em vendas online, só que antes eu quero falar sobre o que você pode fazer com esse conhecimento. Natanael, eu dominei esse conhecimento aqui para imobiliários, para corretores. O que eu posso fazer? Número 1, você pode vender consultoria. Você pode fechar contratos e aí nos contratos você vai lá e vai fazer isso para os seus clientes. Vai escrever carta de vendas para os clientes, vai colocar as campanhas no ar, seja para um corretor, seja imobiliário. Então você vai cobrar um valor mensal para fechar esse tipo de contratos. Você pode vender workshop. Você pode chegar na sua cidade e falar o seguinte, gente, eu vou ensinar para vocês uma campanha para vender imóvel para corretores e para imobiliárias. Você pode cobrar um ingresso, as pessoas vão lá e você fala sobre essa palestra e ensina para eles. E o que é legal? O workshop pode ser uma estratégia para você vender consultoria. Então você faz um workshop, atrai imobiliárias, atrai corretores, lá você apresenta a campanha e lá você fala, bom gente, se você quiser que eu faça isso para você, você pode vender a sua consultoria. Uma outra opção que você pode fazer é grupos de negócios. Você pode montar um grupo onde você vai ter imobiliários, corretores, que você vai acompanhar a implementação em grupo. Você vai ajudar eles em grupo a fazer isso. Outra opção, você pode fazer palestras, você pode transformar isso em um conteúdo para você vender palestras para esse grupo. Eles fazem muitas palestras, eles fazem muitos encontros. Eu mesmo, como eu mostrei para vocês, eu palestrei em eventos assim. Então você pode falar, beleza, eu tenho uma palestra para essa galera. E mais uma vez, na palestra, você pode vender a sua consultoria, você pode vender o seu workshop, você pode vender o grupo de negócios. Ou número 5, você pode simplesmente vender imóveis também com isso. É legal que quando eu comecei a falar dessa campanha, vários amigos chegaram, então, me ajuda a vender meu imóvel, eu tenho esse imóvel para vender, me ajuda, então rapidamente as pessoas começaram a procurar. Então, às vezes, você não vai só vender isso para corretores imobiliários, às vezes algumas pessoas vão chegar para você e falar assim, cara, eu tô com um imóvel que meu corretor não vende de jeito nenhum, você pode me ajudar a vender? Eu te pago para você fazer essa campanha, eu te pago para você escrever uma carta de vendas. Então tem 5 possibilidades aí, e muitas delas estão aí até interligadas para você monetizar esse conhecimento e transformar isso em dinheiro no seu bolso. Nesse mercado, é um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo. Beleza? Olha só, Expert Vendas Online tem um foco de te ajudar a construir uma agência enxuta ou para você que é empresário te ajudar a criar uma equipe. Então na primeira parte do treinamento a gente vai falar sobre esses processos, sobre os escopos, o que tem em cada parte, o que não tem, o que contempla, o que não contempla. A gente vai detalhando aí cada um desses pontos. E na segunda parte a gente vai falar sobre campanhas. Uma das campanhas são as campanhas de monetização, por exemplo. Então no Expert Vendas Online, além de aprender essa campanha nova de imobiliária, a gente também tem uma campanha de academia que você vai poder usar, outro mercado muito bacana. Você vai aprender a fazer um mini treinamento, você vai aprender a fazer um webinar gravado, webinar ao vivo, modelo da super palestra, modelo de workshop, clube de compras VIP, super proposta. Enfim, tem uma série de campanhas que você pode usar para diversos mercados. Seja para produtor digital, seja para quem vende serviço, vende evento presencial. Uma série de mercados que você pode utilizar essa campanha. E, obviamente, se você é empresário, você pode usar isso para o seu negócio. Então você vai aprender de fato a criar campanhas para vender todos os dias. Eu falo sobre cada um dos treinamentos, explico a estrutura de cada um, como que funciona, tempo de implementação, enfim, uma série de pontos onde você vai dominar a arte de criar campanhas de vendas online para vender todo santo dia. E é isso que você vai aprender no programa de formação Expert em vendas online. Qual que é o valor para fazer parte do Expert? R$5.000 à vista ou 12 parcelas de R$500. Se você dividir os R$500 por 30, eu estou falando de R$16 por dia. Se você pode investir R$16 por dia para você criar um negócio de consultoria, para você alavancar o seu negócio de consultoria, para você aprender campanhas para vender todos os dias, para você transformar o seu conhecimento em dinheiro, então você pode fazer parte do Expert em vendas online. Uma coisa que eu gosto sempre de pedir para você refletir é que se você for no Google agora e pesquisar sobre franquias de marketing digital, franquias de agências de marketing digital, você vai encontrar franquias de 50 a 100 mil reais, isso de valor inicial, mas você tem que pagar taxas, tem que pagar royalties, tem que pagar comissões para o resto da vida da sua agência. Então, você tem essa opção. Uma coisa que você vai observar é que a maioria dessas franquias prometem te ajudar a vender sites. E eu, particularmente, não acho que vender sites seja a maneira mais inteligente e lucrativa hoje para prestar serviço de marketing digital. Ou você pode ir no Sebrae e colocar assim, ó, agência de marketing digital, plano de negócio Sebrae. Pesquisa no Google lá, você vai ver
que o Sebrae ele tem um modelo lá para você montar uma agência, só que ele fala de você investir de 20 mil a 60 mil reais. Na verdade é 25 mil, se eu não me engano, a 60 mil reais para você começar a sua agência. E, gente, de verdade, lá em 2011, quando eu comecei a minha agência, eu não tinha nem os 50 mil, nem esses 25 mil que o Sebrae pede para montar uma agência. Então eu comecei o quê? Da mesma forma que eu recomendo para você. Um contrato de cada vez. Fui fechando ali o meu primeiro contrato de R$ 1.000, na época de 600, fui aumentando. Um contrato de cada vez. E o que eu estou dizendo para você? Se você fechar um contrato de R$ 1.000, só com esse conhecimento aqui de imobiliária, você já fecha, você já vai começar a lucrar R$ 500 por mês. Se você for parcelar o treinamento em 12 de 500, você fechou um contrato de 1.000, todos os meses você paga os R$ 500 do treinamento e está lucrando R$ 500. Paga os R$ 500 do treinamento e está lucrando R$ 500. Depois de um ano, já está tudo pago. Na verdade, em 12 meses você já paga tudo e já tem lucro, né? Mas no primeiro mês, se você pegar o valor de R$ 5.000, em 5 meses você já tem R$ 5.000, já recuperou o investimento, e aí você fica só pagando a parcela, terminar os 12 meses, você continua só lucrando. Agora imagine que você fecha dois contratos de R$ 1.000. R$ 2.000, tira 500, R$ 1.500 de lucro aí por mês. Enfim, apenas uma leve projeção para você se planejar. Mas o grande ponto é, esse é um treinamento para você transformar conhecimento em dinheiro. Não para você ficar assistindo aula e não fazer nada com isso. Aqui é para você criar um negócio. Ou para quem já tem agência, alavancar um negócio. Ou para quem é empresário, crescer o seu negócio, criar uma equipe. Esse é o Expert em vendas online. Beleza? Então, esses são os valores para você fazer parte da formação Expert em Vendas Online. Seu próximo passo agora é preencher sua aplicação. Você vai receber todo o material, todos os acessos aos treinamentos, às aulas. Você vai ser adicionado na nossa comunidade secreta, nossa comunidade VIP. Vai ter todas as informações para você fechar o seu contrato e nós vamos te ajudar lá no grupo. Tem lives semanais. Você tem a oportunidade de perguntar lá no grupo, tem material novo chegando sempre e você vai ser ajudado aí também a o mais importante, que é gerar resultados para os seus clientes. Beleza? Então é isso. Se você entendeu, se você quer fazer parte do Expert em Vendas Online, quer ter acesso ao bônus aí para campanhas para corretores e imobiliárias, esse é o momento perfeito para você dar esse próximo passo e fazer parte do programa de formação Expert em Vendas Online. Então clica no botão abaixo, preenche sua aplicação e eu te vejo do lado de dentro do Expert. Beleza? Então é isso. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!